Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar o editorial do jornal Folha de São Paulo do último dia 18 agora de fevereiro, um editorial que criticou bastante o PT, né? Aproveitando ali os 43 anos do partido do PT, né? A Folha fez um editorial criticando o PT, fazendo enfim, apontando vários problemas ali que ela considera problemas, né, no partido, e a gente vai comentar um pouco isso no vídeo de hoje, tá? Eu falei de carnaval, né, em pelo menos uns 2 vídeos aqui dos últimos dias para aproveitar o carnaval, e agora um pouquinho atrasado, né, porque eu fui no dia 18 essa crônica, mas faço aqui esse vídeo para fazer esses comentários que eu acho bacana, tá? Em primeiro lugar, já vale dizer o seguinte, né? É interessante, o editorial dos jornais é uma das melhores maneiras de se perceber o quanto que a mídia de massas ela tem lado também, né? Esse é um dos pontos ali que podem ser pesquisados, né? Enfim, estudados por quem se interessa em entender de fato, né, essa questão da tal imparcialidade dos meios de comunicação de massa, tá? Então, porque nos editoriais o jornal expõe a sua opinião de maneira mais aberta, né? As notícias têm uma linguagem muito sutil, né? Ela é feita toda na terceira pessoa, ela joga com uma série de elementos ali que estão nos consensos ali e tal, então isso fica mais difícil entender essa parcialidade dos jornais nas notícias, mas nas crônicas, né, e especialmente no editorial, você consegue entender melhor isso, porque o jornal se posiciona mais abertamente, especialmente mais até no editorial do que nas crônicas, né? Porque as crônicas muitas vezes são assinadas e o jornal muitas vezes coloca que não é a opinião necessariamente do veículo e tal, né? Agora, o editorial não, ele é a opinião do veículo mesmo, né? Então já vale essa dica aqui, tá? Uma das principais maneiras de entender que tipo de projeto de sociedade o jornal defende é o editorial. E aí o editorial da Folha começa da seguinte forma. O título é Envelheceu Mal, né? Está fazendo uma crítica ao PT que completou 43 anos agora, né? Semana passada. E aí, envelheceu mal, e aí diz embaixo, PT, é o subtítulo, né? PT aos 43 anos, repisa teses derrotadas e nega fatos desabonadores de sua trajetória. Em primeiro lugar, já vale até ponderar uma falta de senso aí desse subtítulo, porque como assim repisa teses derrotadas? O PT ganhou a eleição. Então, quer dizer, que tipo de derrota é essa aí que a Folha está se referindo, que não ficou bem claro isso no texto, né? E o PT ganhou a eleição justamente porque o projeto neoliberal, o projeto da direita brasileira não deu certo, né? Não deu certo, e o Bolsonaro foi o primeiro presidente a não vencer a reeleição na história. E ele fez uma lambança gigantesca, inclusive fiscal, né, na campanha, para tentar ganhar comprando o voto das pessoas, enfim, dando um monte de benefícios ali na época da eleição, coisa que se fosse feita pela esquerda seria assim, né, violentamente recriminada pela grande mídia como populismo e etc. Então, quer dizer, que tipo de derrota é essa? Eu não entendi ainda, né, o que a Folha quis dizer. Na primeira frase, a Folha diz o seguinte: o passado atormenta o PT como a um indivíduo incapaz de resolver as suas neuroses e olhar para frente. Para início de conversa, né, eu quero distância desses termos aí, neuroses, esse moralismozinho, essa conversa fiada de psi, porque, né, isso para mim é moralismo, né? É gente querendo vomitar regra na vida dos outros, né? Gente querendo falar o que os outros têm que fazer ou deixar de fazer, enfim, né? Mas de qualquer maneira vale analisar a frase no contexto mais amplo, né? Quando ela diz o passado atormenta o PT, como assim o passado atormenta o PT? O PT ganhou a eleição, né? Então que tipo de tormento é esse aí? Eu continuo sem entender aqui, né? Não faz muito sentido essa reflexão da Folha aqui. E aí o jornal diz que o Banco Central Autônomo
né, esse que está aí, né, enfim, com os juros mais altos do mundo no Brasil, é uma tese vitoriosa da história que o PT criticar, né, o Banco Central autônomo é querer defender teses derrotadas. Né? Ué, que tipo de vitória é essa, né? Que eles não dá para entender assim, né? Qual é o tipo de vitória que eles, porque aliás até dá, né? Dá para compreender. Existe um moralismo fiscal na visão da direita brasileira que não é outra coisa senão uma espécie de elemento adjunto da visão que eles têm de que o Estado é ruim, né? Porque no mundo desenvolvido inteiro o Estado funciona de maneira forte, inclusive. O Estado é maior que no Brasil, né? E ele funciona para poder injetar ali incentivos na economia através de investimento em infraestrutura, inclusive em utilização da dívida pública para poder aumentar ali emprego, investimento e uma série de coisas que muitas vezes o mercado não faz, né? Basta pensar, por exemplo, na corrida espacial e na tecnologia, que sem o Estado não aconteceria, né? Sem investimento público, por exemplo, não existiria nenhuma dessas grandes big techs aí dos Estados Unidos, né? Que nasceram todas de investimento com uma conexão ali com o exército, com o Estado, com defesa, né? Por quê? Porque o mercado não tinha condição de fazer isso, quem fez foi o Estado. Então, né, essa visão da Folha sim é uma visão ingênua do que é o mundo, do que é a política de maneira mais ampla, né? Então, a crítica que o Lula tem feito ao Banco Central Autônomo é uma crítica que tá tendo eco em todos os movimentos mais amplos da sociedade aí, né? Basta pensar numa lógica comparada, não existe nenhum juros no mundo que esteja sequer próximo dos juros brasileiros, né? Então não é fazer uma crítica pela simples, né, defesa de um lado, né, da dicotomia Estado versus mercado, é uma questão de rendimento. É uma questão de apontar que isso não está funcionando. E não está funcionando não é só porque, né, o crédito, por exemplo, fica difícil com juros, não. Isso interfere no custo de vida das pessoas, no valor da moeda, entende? E tudo isso foi péssimo no governo Bolsonaro, né? Então, enfim, né, que conversa é essa de que o Banco Central autônomo seria uma tese vitoriosa da história, né? Para além do fato de que não existe Banco Central autônomo, isso é conversa fiada também, né? Se existem duas versões para um fato, se existem duas possibilidades, né, melhor dizendo, para um fato, uma possibilidade só não é a independência, ela é a escolha de um lado, né? Então, quando a direita coloca o Banco Central na mão de um cara que geralmente é ligado ao Bradesco, ao Itaú, ao Santander, etc., ela não está colocando o Banco Central independente, ela está colocando o Banco Central subdito a normas que interessam a esses banqueiros e aos ricos brasileiros, né? Então não existe independência, existe ali uma escolha de projeto. Simples assim, né? Então vamos lá, outra coisa, o editorial da Folha cita também o Mensalão e o Petrolão, né, dizendo que isso desabonaria o PT, né, de alguma forma, e que o PT não faz essa meia-culpa, né? É uma outra coisa interessante dizer isso, porque me parece que existe uma certa distorção de valores quando se analisa a questão do Mensalão, do Petrolão e da Lava Jato, inclusive, em relação ao PT, porque o que o PT fez foi contribuir com as investigações na época, né? Essas investigações geraram uma novelização gigantesca na mídia, o que é criticado muitas vezes por muitos membros importantes aí do judiciário, porque o judiciário teria que ser uma instância radicalmente afastada desses holofotes. Isso o Flávio Dino falou disso outro dia, né? Porque quando você torna os processos judiciais enfim, mediatizados, né, você começa a criar aquela lógica que a mídia de massas inevitavelmente cria, que é a lógica da vilanização, do herói, né? Entende? Quer dizer, então o judiciário tem que ficar muito afastado disso.
De qualquer forma, o PT contribuiu com as investigações e pessoas foram punidas. O Lula ficou 500 e tantos dias na prisão inocente. Não havia nenhuma prova contra ele. O processo é um absurdo, uma quantidade gigantesca de arbitrariedade, e ele cumpriu a pena assim mesmo, né, de maneira radicalmente ali, né, enfim, republicana e com uma resiliência assim, inacreditável, né? Então, enfim, como assim o PT, né, não faz o meia-culpa? É um negócio inacreditável. Isso não significa dizer que o PT não teve defeitos. Teve, evidentemente, teve ali, né, pessoas, né, componentes do partido que cometeram equívocos. Né? O próprio Palocci é réu confesso e tal, roubou lá mesmo e tem que pagar por isso. Mas isso não significa que o partido seja culpado, né? Por quê? Porque aí existe uma outra questão que a gente já discutiu em vários vídeos aqui do canal, né? E que é uma opinião minha que eu acho importante de deixar bem claro. Corrupção não distingue projeto. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque um partido é uma instituição com milhares de pessoas. Então, evidentemente que você vai ter ali muitas vezes, 10, 15, 20 pessoas que cometem equívocos, é óbvio, vai sempre ter, vai sempre existir, né? E às vezes você tem, inclusive, você bota, por exemplo, um sujeito como o Bolsonaro, né, que é um moralista, né, meio cínico, e aí, vamos dizer, né, vamos fazer uma comparação, na verdade o Bolsonaro tem um monte de processo de corrupção aí contra o governo Bolsonaro, mas vamos dizer que o Bolsonaro não tivesse nenhum processo de corrupção contra ele, né? Então o Bolsonaro tem 2.000 integrantes no governo, ninguém cometeu atos de corrupção. O PT teve 2.000 e 100 pessoas cometeram atos de corrupção. Mas isso não altera em absolutamente nada a diferença de projeto e de prática dos dois. Porque você tem um partido ali que funcionou na economia, que funcionou no emprego, que funcionou na renda, que funcionou no crédito, que funcionou em uma série de outras... O PT gerou, né, um saldo para o governo lá de 300 e tantos bilhões de dólares, né, de dinheiro extra lá no Estado, eu esqueci o nome agora, mas enfim, né, que é um dinheiro extra que ele deixou ali para o Estado. Né? Bolsonaro foi torrando isso aí durante o governo dele. Então, quer dizer, a corrupção me parece um péssimo indicador para fazer comparação entre partidos, porque ela não ajuda a entender essas diferenças de projeto. Porque a corrupção, de maneira mais ampla, ela significa indivíduos, né? Agora, é evidente que existem também elementos de projeto de partido que podem desembocar em corrupção, né? É justamente o que se critica, por exemplo, nas operações compromissadas do Banco Central, que são coisas perfeitamente aceitas pela direita e defendidas, né? Que é uma lambança, uma jogatina com dinheiro público ali, que é sempre muito bem criticada pela Maria Lúcia Fattorelli, com a sua auditoria cidadã da dívida. Tá? Então, enfim, para resumir essa questão aí, essa crítica que a Folha faz, esse tema da corrupção ele é péssimo para poder distinguir os partidos, porque tem por dois motivos. Primeiro, porque ele tem mais a ver com pessoas do que com projetos. Então, às vezes, o sujeito comete algumas pessoas cometem equívocos e a tendência é que a opinião pública misture as coisas, né? E aí começa-se a vilanizar o partido, quando, na verdade, o problema está naquelas pessoas. O fato de integrantes do PT terem aceitado propina na Petrobras, por exemplo, não elimina o fato de que o PT descobriu o pré-sal, né? E descobriu uma série de outras coisas ali, quer dizer, que é uma coisa que inclusive trouxe o Bush para cá, né? O George W. Bush veio visitar o Lula aqui quando houve a descoberta do pré-sal, e nenhum presidente dos Estados Unidos faz isso à toa, né? Nenhum presidente dos Estados Unidos faz isso à toa. Eles fizeram isso porque eles viram que ali tinha uma fortuna, né? E realmente tem, isso tudo aí está, né, tá bem catalogado, está bem registrado, e o Brasil, né, só não caminha no petróleo porque a direita começou a privatizar as distribuidoras, etc. e tal. Então, quer dizer, existe essa diferença, tá, de projeto aí, que fica meio que, né, escondida quando se bota o tema da corrupção no primeiro plano, tá? Muito bem. Então, outra coisa, né?
E aí também vale lembrar o processo da privataria tucana, tá? Tá aqui, ó, privataria tucana, né, que foi um escândalo, né? Leiam esse livro, tá, do Amaury Ribeiro Júnior, tá todo documentado, o livro tem mais documento do que texto, tá? Sobre os crimes das privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, né? José Serra com dinheiro em paraíso fiscal, né? A roubalheira descarada, escancarada, né? nas privatizações, empresas sendo vendidas a preço de banana, né? Enfim, uma série de coisas absurdas, e não deu em nada para nenhum deles. Sabe por que não deu em nada para nenhum deles? Porque essa grande mídia que critica o PT novelizou de maneira violentíssima o Mensalão e o Petrolão e a Lava Jato, e não fez nem de longe a mesma cobertura em relação à privataria tucana. Por quê? Porque para eles não interessa criticar as privatizações, porque eles são a favor das privatizações. Eles dizem isso no editorial, né? Então, quer dizer, né, esperar o quê? Né? A Folha tem lado, a Folha de São Paulo tem lado. E aí, assim, o editorial assume, né, ele assume que houve abusos na Lava Jato, inclusive abuso do juiz Moro, isso é um mérito do editorial, né, mas ele coloca isso como uma espécie de porém ali, né, mas continua descendo críticas ao PT. E a próxima crítica é com relação à questão do PT chamar o golpe, né, de golpe, né, o golpe contra Dilma em 2015, 2016 ali, né? E aí o jornal diz que não, que o PT não pode fazer isso, porque isso seria fugir da realidade, né? Ora, qual é a realidade, né? Qual é a realidade? Ou qual é a verdade, né, de maneira mais específica? Porque as contas da Dilma foram todas aprovadas. Todas aprovadas. A gente sabe hoje perfeitamente que o Eduardo Cunha era um bandido que estava ali na presidência da Câmara naquele momento. A Câmara estava sendo presidida por um bandido, e foi um bandido que aceitou o processo de impeachment contra Dilma. Um sujeito que foi preso depois por desvio de milhões de reais e tal, e hoje está reeleito lá, ou está ali na Corriola de novo. Então, enfim, tudo isso coloca muito, né, no mínimo, uma suspeita sobre o caso, né? Para além disso, a fundamentação ali jurídica e teórica, né? Janaína Pascoal, essa mulher está sendo aí, ó, né? Enfim, o pessoal da USP não quer mais ela lá, entendeu? E aquelas outras pessoas não, né, fizeram uma coisa muito... É uma mulher meio fanatizada, que gritou, balançando camisa na época, né? Então, enfim... E existem mais duas coisas também importantes a ponderar, para além dos aspectos técnicos, né, que provam que a Dilma não cometeu pedaladas, nem nenhum tipo de suplementação de crédito lá na época, criminoso, porque todos faziam isso, né? Tem três coisas que podem explicar isso bem. O áudio do Romero Jucá, tá, em relação ele conversando com o Sérgio Machado na época, dizendo que tinha que fazer um acordo com o Supremo, com tudo, para parar tudo ali, para parar a Lava Jato, para parar os processos, né? Porque a Dilma estava deixando a coisa ser investigada. E tinham que tirar ela, obviamente, porque senão ia chegar no PMDB. Esse é um ponto. O segundo ponto tem a ver com o fato de que o governo Temer, na primeira semana de empossado, né, depois que a Dilma cai, o Temer entra, a primeira coisa que eles fazem é legalizar as pedaladas. Quer dizer, é uma coisa assim, um cinismo escancarado, né? Um negócio assim, impressionante. E o terceiro ponto, que também mostra nitidamente ali, talvez nem esse terceiro ponto não é tão nítido, mas enfim, ele mostra, do meu ponto de vista, bem claramente uma das motivações do impeachment, é o fato de que a direita não aguentava mais perder a eleição no Brasil. Né? A postura do Aécio Neves, quando perdeu a eleição, foi para a Câmara de maneira violenta, gritar, dizer que não ia deixar governar, etc. Um moleque, né, gritando ali. Então, assim, mostra nitidamente que aquilo ali era um ressentimento de distância do poder, que a direita não aguentava mais. Era a quarta eleição seguida que eles perdiam,
E se deixar, se não fizer golpe, vão perder todas. Está aí, ó, né? Sabe por quê? Porque quando a direita governa, é isso aí que a gente viu com o Bolsonaro. Aumento do desemprego, aumento da fome, aumento da miséria, perda do poder de compra das pessoas, diminuição, né, do crédito, diminuição da felicidade da população, os mais pobres saem da agenda governamental, uma série de outras coisas. Até as empresas, né, paradoxalmente, até as empresas pioram, porque perdem ali, as micro e pequenas empresas vão perdendo crédito, vão perdendo ali uma série de coisas. Só quem ganha dinheiro mesmo é uma minoria, uma meia dúzia ali de 1% da população que fica bem representado nesses governos, tá? E aí, pessoal, então em relação a essa questão do golpe versus impeachment, hoje se sabe perfeitamente que foi golpe, né? Eu assisti inclusive um filme recentemente no cinema, que é um filme chamado Amigo Secreto, com o Leandro Demore, que era do Intercept, né? E nesse filme ele desenha bem ali né, o encaminhamento do golpe, como tudo foi armado, né? E isso se soma a essas questões que eu ponderei aqui, né? Esses três elementos aí importantes, que são os áudios do Romero Jucá, né? A aprovação, a legalização das pedaladas na primeira semana do governo Temer e o ressentimento da direita por perder 4 eleições seguidas, quando na verdade a direita sempre governou no Brasil, né? E é isso, né? Eles ficaram muito revoltados e deram um golpe, porque é assim que funciona. O Brasil não consegue caminhar por conta da direita, né? E aí a Folha diz que criticar o impeachment seria igual a criticar o resultado das urnas. Não tem absolutamente nada a ver, né? Absolutamente nada a ver, porque essas urnas deram a vitória ao Bolsonaro em 2018, né? Então é uma crítica sem sentido ali dos bolsonaristas. Não é porque eles estão criticando as urnas, é porque existe um histórico aí que mostra que os bolsonaristas ganharam a eleição em 2018 com essas urnas. E essas mesmas urnas deram a vitória, né, deram um recorde de deputados eleitos pelo PL. Então também não faz sentido, né? É uma péssima comparação. E aí, a Folha cita aqui o seguinte, depois, continuando, né? Ela fala: o apego a doutrinas empoeiradas na economia ameaça a renda e o emprego de dezenas de milhões de brasileiros. E a Folha fala aqui em descolamento da realidade, que doutrinas empoeiradas na economia ameaça, o apego, né? Ameaça a renda e o emprego. Como assim ameaça a renda e o emprego? O PT foi recordista de emprego no Brasil. Em 2014, a Dilma bateu recorde, né? 4,8% de desemprego, a menor taxa da história. Então, assim, que tese empoeirada é essa, né? Folha de São Paulo, como assim? Né? E a gente tem agora no governo Bolsonaro um aumento não só do desemprego, de maneira mais específica, mas um aumento da precarização do trabalho. As pessoas estão ganhando menos, não houve aumento real do salário mínimo. Então, essa gente vive num mundo paralelo, né? E o exemplo do PPI talvez seja a melhor forma de ver isso, né? Porque o exemplo do PPI distingue radicalmente os projetos. Quem institui o PPI no Brasil, que é o Preço e Paridade Internacional para o Petróleo, substituindo o subsídio, é o Temer, quando rouba o governo da Dilma. E o PPI o que faz? Atrela o preço dos combustíveis do Brasil, que poderia ser autossuficiente, ao dólar, né? ao estrangeiro, e a gasolina, a partir dali, começa a aumentar, chega a quase 8, chega a mais de R$8. E só diminuiu no final do governo Bolsonaro por conta de medidazinhas ali, né, de umas gambiarras fiscais que ele inventou ali no final né, para poder tentar ganhar a eleição a todo custo, né? Então esse aumento sistemático do preço dos combustíveis no Brasil, que não afeta apenas o cara que tem carro, né? Mas afeta também a produção de alimentos, afeta também o preço dos alimentos no mercado, porque o distribuidor manda para os mercados de caminhão, com o diesel, que está muito caro, e isso aumenta o preço da comida para as pessoas. Então, como assim ameaça a renda e o emprego de dezenas de milhões de brasileiros? O que eles estão falando? Que mundo essa gente vive, né? Enfim, isso não resiste, para usar palavras da própria Folha, isso não resiste a um confronto com a realidade, né? E aí, continuando aqui, a Folha diz, né, fala dos iluminados, né, que seria que o PT acha que existem iluminados, né, que vão, né, dominar o Estado e resolver tudo.
é uma estratégia comum da direita, criticar o personalismo da esquerda, né? Eu cito rapidamente aqui uma fala da Maria da Conceição Tavares, né, do PT, que ela diz o seguinte, né, quer dizer, a direita vai ser sempre populista, né? Agora, como é que você vai chamar o Lula de populista? Se ele é um cara popular, ele é um cara realmente popular. Então, quer dizer, né? E o Bolsonaro é o maior exemplo de populista que já aconteceu no Brasil, é o Bolsonaro, né? Um sujeito não tem nenhum projeto público, não sabe de nada do que acontece ali, é um negacionista da ciência, negacionista da economia, não entende nada de economia abertamente, não entende nada de nada, né? E é um fanfarrão aventureiro que ficou ali, um populista, né? E virou mito. Por que isso? Populista vira mito, né? E aí a Folha diz que o PT investe contra a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras, a lei das estatais, a contenção do BNDES. Tudo isso demonstra, né, exatamente o tipo de projeto que a Folha defende, né, que é exatamente o contrário da esquerda no Brasil. E aí, para finalizar, pessoal, a Folha diz o seguinte, olha aqui. A agremiação, no caso o PT, né, que corretamente louva a moderação exercida pela institucionalidade nos apetites autoritários do bolsonarismo, se contradiz ao imprecar contra mecanismos que procuram evitar os danos do exercício limitado do poder, né? Como se poder fosse só política, né? Eles não trabalham com a percepção de que existe um poder econômico também, porque esse poder econômico é o poder econômico que paga o salário deles, né? Então, evidentemente que eles não vão ponderar isso, eles não vão falar disso, né? E por último, uma última frase que eu acho bacana citar aqui, tá? Que o editorial da Folha diz o seguinte, né? Abre aspas, em vez de preocupar-se com os determinantes do enriquecimento e do bem-estar dos povos, assentados na produtividade do trabalho estagnada no Brasil, o PT continua a vender atalhos e feitiçarias que só produzem ruínas. A Folha de São Paulo, como a direita brasileira, acha de fato que o bem-estar das pessoas está assentado na produtividade do trabalho, né? Eles ignoram que não existe produtividade do trabalho ou não existe uma ampliação das possibilidades dessa produtividade sem o Estado funcionando. Isso, o mundo mostra isso. Os Estados Unidos mostram isso, a China mostra isso, a Europa inteira mostra isso. O Estado é muito maior do que do Estado. O Estado na Europa inteira é muito maior do que no Brasil e lá tem muito menos desemprego do que aqui, né? Salvo exceções pontuais ali, mas o fato é que a regra é essa, né? E o estado de bem-estar social da Europa parece que funciona muito melhor do que o do brasileiro, do que esse neoliberalismo brasileiro, inclusive no nível da produção de renda, que eles falam aqui, né? Enriquecimento das pessoas e tal. Vai ver quanto é a renda per capita mensal ou anual da Europa inteira e compara com o Brasil. Com esse Brasil neoliberal. Que a gente está aí em 15 mil dólares por ano, na Europa inteira 40, 45, alguns 60, alguns chegam a 100. Entendeu? Quer dizer, não dá nem para o começo. Então, assim, a Folha tem que, né, voltar para a realidade. Vamos brincar aqui com a expressão que eles usam, né? Tem que voltar para a realidade, sair dessa realidade paralela aí, porque, né, esses condicionantes aí ligados a enriquecimento e bem-estar assentados na produtividade do trabalho, o que é isso? Tem que definir de maneira ampla isso, porque senão fica a palavra ao vento, né? O emprego no Brasil está prejudicadíssimo aí pela direita desde a reforma trabalhista do Temer, tá? Então, pessoal, enfim, é isso, né? O fato é o seguinte, para mim foi um péssimo editorial, mas mostra bem o que a Folha defende, né? E vale dizer o seguinte para finalizar, a Folha, esse editorial da Folha foi escrito no dia 18, agora de fevereiro, e a Folha fez 102 anos no dia seguinte, no dia 19, né? Agora tem 2, 3 dias aí atrás, né? E vale dizer o seguinte, a Folha de São Paulo, você envelheceu mal, né? Tá defendendo ideias caducas, ideias mofadas e empoeiradas da história, que não estão funcionando. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Abraço e fui!